Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa exposição desta noite de quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. Eu quero compartilhar com vocês o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo de número 23 ao versículo de número 34. Eu farei a leitura, a exposição do texto, na medida em que formos comentando cada um desses versículos, ok? Bem, esta é a segunda parte da divisão que propus fazê-la em 1 Coríntios 11. A primeira parte, há 15 dias atrás, nós falamos do versículo de número 17 ao 22, quando Paulo apresentou um problema cultural, social, que havia na igreja de Corinto, que a levava a cometer erros e falhas. Erros e falhas, esses e essas, que marcaram pessoas profundamente. Os ricos chegavam antes dos pobres, traziam de casa as suas refeições, participavam delas, entre eles, os ricos, não deixavam nada aos pobres, e com isso, a celebração que buscava a comunhão entre os irmãos, na verdade, era muito mais divisão, e sentimentos de inferioridade, de menosprezo, o que não deve acontecer, evidentemente, no corpo de Cristo. Hoje, olhando os versículos 23 e 24 até o 34, Paulo chama a atenção da igreja de Corinto para fazer o que é certo, da forma certa. A narrativa que Paulo faz da instituição da ceia no Senhor, nos versículos 23 e 25, que dizem assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. É a fórmula que a igreja, desde então, usa nessa celebração. Ou seja, primeiro, o pão é distribuído. E por que ele é distribuído primeiro? Porque ele representa a encarnação. Aí, em segundo lugar, o fruto da vide, que representa a morte, o fim da velha aliança e o estabelecimento da nova. Então não é uma ordem aleatória. Pão primeiro, cálice depois. É uma ordem teológica. O corpo e o sangue de Jesus são então recebidos de uma maneira espiritualmente falando. A frase no versículo 24, fazer isto em memória de mim, traz a ordem que se fundamenta o testemunho do apóstolo. Suas palavras pressupõem que a prática vigorava na igreja e compreende-se que procederam do próprio Senhor. Quando lemos os versículos 24 e 25, em memória de mim, isso mostra a finalidade, que é a de recordar do Salvador. Por que celebramos a ceia do Senhor como igreja? Para relembrar, para recordar, para rememorar o Salvador em todos os eventos de sua vida, mas principalmente de sua morte por nós na cruz. E em recordá-lo, sentimos espiritualmente falando sua presença conosco, ou envolve mais que uma simples lembrança. A palavra sugere uma convocação ativa da mente. A Santa Ceia é, então, uma recordação, como diz Calvino, um memorial de Cristo e uma comunhão com Ele. Agora, a palavra memorial, ela é significativa, porque implica em que não há presença física.
Ou seja, na teologia calvinista, quando participamos do elemento pão que simboliza o corpo, do elemento fruto da vide que simboliza o sangue de Jesus, nós o fazemos por memorial. Para nós, o pão continua sendo pão, mas simbolicamente representa a carne. O fruto da vide continua sendo fruto da vide, mas simbolicamente representa o sangue. Não há presença física, não há transubstanciação dos elementos e nem consubstanciação. Pão é pão, fruto da vide é fruto da vida. Simbolicamente representa a presença de Jesus. Por isso é memorial. Onde há memória, não há presença física. A palavra testamento, no versículo 25, que é o mesmo que concerto ou aliança, derivam deste mesmo versículo em todo o Novo e Velho Testamento. O anunciais do versículo 26 diz respeito à celebração desta ordenança como um grande anúncio, uma propagação, uma pregação sobre a morte de Jesus. Nas palavras de Scott, e um testemunho ao mundo a respeito da devoção dos cristãos ao seu Senhor e também da confiança deles na sua morte, por isso, até que ele venha. Quando lemos no versículo 27, ser um réu do corpo, é somente e um solene aviso, cujas palavras significam que tais são réus de um crime cometido contra a santidade do corpo e do sangue. Corpo e sangue do Senhor. Colocando-se assim do lado dos inimigos de Jesus que o crucificaram. Este memorial nos foi dado pelo próprio Jesus. O sentido do versículo 30 pode ser interpretado metaforicamente como a descrever a incompetência espiritual deles, coríntios, ou pode relacionar-se com o juízo do versículo 29. E interpreta-se como descrição dos males físicos que resultam dos excessos deles, sendo sinais externos do juízo de Deus. Lendo esses versículos, o 29, pois quem come e bebe sem discernir, sem compreender, sem entender o que está fazendo, sem discernir o corpo, come e bebe juízo sobre si. Questões de ordem física, inclusive. 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem aqui no sentido espiritual da palavra, né? Dormem no sentido de mortos espiritualmente falando. Fazem por mero cerimonial, por mero cumprimento de ritualismo. Segundo Moody, queridos, o motivo por que o autoexame, por isso o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Uma confissão de pecados deve preceder a participação na ceia do Senhor. É que, caso contrário, o crente torna-se sujeito ao juízo. Sem discernir o corpo, significa não avaliando devidamente a situação. Isto é, o crente não reconhece a unidade do corpo, a igreja. Como diz Matthew Henry, um pastor puritano inglês, presbiteriano puritano, participar da ceia do Senhor de forma descuidada e irregular acrescenta a culpa. O versículo 31, quando diz, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, implica que estejamos atentos sobre nós mesmos, nossos motivos e pensamentos, sendo castigados ou disciplinados, porém não condenados. E no versículo 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E para finalizar, os versículos 33 e 34. 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Paulo retoma o problema lá dos versículos 17 a 22. 34.
Se alguém tem fome, porque ele censurou isso. Ele disse, escuta, vocês não têm casa para comer, não é? Precisa vir fazer isso aqui no templo? Então ele retoma dizendo no 34, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo conclui com esses 2 versículos, exortando os crentes lá da igreja de Corinto, que dirijam aquelas reuniões da igreja de um modo decente, ordeiro, prometendo-lhes que na próxima visita lhes fará discutir ainda melhor e mais presentemente esse assunto. Ceia do Senhor é um memorial. Relembramos, recordamos que Jesus encarnou, Deus Filho encarnou, deu sua vida por nós, morreu no nosso lugar para que pudéssemos ter vida eterna. Quando recordamos, o memorial significa que não há presença física de substâncias. Pão continua pão, fruto da vide continua fruto da vide. Mas para participar da ceia, nós precisamos ter comunhão uns com os outros e precisamos nos examinar, entender o que é participar da ceia do Senhor, para não ocorrer em juízo contra nós mesmos. Que Deus nos abençoe, dando sua graça, paz, consolo e conforto. Amém, queridos.